Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para poder trazer uma análise aí depois de respirar, depois de ter os batimentos cardíacos voltados ao normais, né? Após o jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense anteontem. A gente está trazendo para vocês aqui uma análise bem rápida das semifinais, né? Eu não vim falar ontem porque preferi deixar as semifinais acontecerem aí, as quartas de finais acontecerem, até porque tinha Atlético e São Paulo e tinha Flamengo e Bahia também para ver quem iriam ser as semifinais. Então vamos fazer essa análise aqui rápida. Mas antes disso, eu quero pedir a você para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque ele é muito importante para a gente. E não se esqueça, tá? Siga a nossa rede social também lá no Instagram. Vou trazer agora aqui uma tela para vocês antes da gente começar, porque amanhã a gente tem um papo na live especial. A gente não teve papo na live ontem, mas amanhã a gente tem aí, ó, às 9 horas da manhã, o papo na live com o Hernani Germano, que foi ex-lateral, volante, né, conterrâneo aqui, nosso aqui em São João da Barra, interior do estado do Rio. Então, um cara que ajudou o Vasco a subir para a Série A na era Carlos Alberto, Elton, Fernando, aquela galera toda que lá estava. E a gente vai estar conversando com o Hernani, batendo um papo aí sobre a carreira do Hernani, né? Então, convido você para estar amanhã conosco às 9 horas da manhã. Caso você não possa estar, assista depois com a gente aí, porque vai ser muito importante, sem dúvida nenhuma. Papo na live amanhã, especial, né? Normalmente acontece toda quinta, mas devido aos compromissos aí do Hernani, a gente vai fazer no sábado pela manhã, beleza? A entrevista vai ser bem legal, a gente vai estar batendo um papo aqui sobre tudo aquilo que ele passou na carreira aí e os momentos dele dentro do Vasco, sem dúvida nenhuma, que serão importantes para que a gente entenda a sua passagem lá, valeu? Então esteja conosco e não perca a oportunidade de também estar no chat, também comentando com a gente amanhã, valeu? Vamos lá. O título do vídeo diz o seguinte: contra tudo e contra todos, né? A gente já ouve isso aqui há muito tempo, mas essa é uma realidade que cada dia se firma mais e mais. Começando, primeiramente, pelo jogo, né? O jogo em si, a gente já sabia que talvez o Wilton Pereira Sampaio, ali como árbitro, já seria um agravante para a gente, porque é um cara que arbitrou muito mal os jogos do Vasco, todos eles, que ele veio arbitrar e arbitrou mal. A gente já sabia também da pressão que seria dentro de Curitiba, né, com a torcida do Atlético, é fato, a torcida lotou o estádio como tinha que fazer, mas a gente sabia também que muitos não acreditavam, ou quase ninguém acreditava, a não ser nós, né, a não sermos nós vascaínos mesmo, para acreditar nisso. Digo isso porque comentarista da Amazon Prime falando que o Atlético fez 2 e iria ganhar do Vasco. Comentarista de arbitragem falando que a expulsão e todos os lances que foram a favor do Vasco, não estou colocando a expulsão como questão, mas todos os lances que voltaram para o Vasco realmente estavam certos, né, que eram contra o Vasco, e contra o Atlético ele já opinava de maneira diferente. E os comentaristas também da Amazon Prime, tudo a favor do Atlético Paranaense. Ah, Léo, tá se vitimizando? Não, estou falando que é. Ontem, a gente pôde ver aí também no programa lá com... Me fugiu o nome dele agora, mas no Sport TV, onde eles têm um debate ali pela tarde. Alguns comentaristas falando exatamente sobre a questão do Vasco nas semifinais. E aí vira um comentarista, lá um determinado comentarista, que eu não fiz questão nem de saber o nome dele, para a gente poder aqui não dar moral a esse tipo de pessoa, disse o seguinte, e a mídia tradicional é isso, por isso que eu gosto da mídia hoje que é justa, né? A mídia do YouTube, alguns comentaristas também da mídia tradicional, mas esse cara disse que o Vasco tem que olhar para o rebaixamento, porque o Vasco não briga para Libertadores no Campeonato Brasileiro, né? Que o Vasco não será campeão da Copa do Brasil. Meu irmão, eu entendo que o Vasco, dos 4, talvez tenha o elenco mais limitado, que são as semifinais. Mas eu entendo também que nenhum desses times está com o espírito que o Vasco está de união. E aquele ditado que diz que a união faz a força, eu acredito muito nisso. Eu acredito na fé dos caras que estão lá. Eu acredito no presidente que está lá, que é o Pedrinho, um presidente que chora após jogo, um presidente que sofre como nós torcedores. Então, dentro desse contexto, eu acredito que nenhum dos times que estão lá tem o espírito aguerrido e o espírito de recuperação que o Vasco tem. O Vasco toma 2-0 dentro da Arena da Baixada, Rayan em seguida é expulso,
e aí de maneira infantil até, né? Calor da emoção ali, o menino deixa o braço e vai expulso, erradamente, como o Rafael Paiva falou também, ele errou, ele sabe que ele errou, e poderia ter complicado a vida do Vasco. Mas não foi isso que aconteceu. Logo em seguida, a melhor dupla hoje, talvez, em sintonia no Brasil, que é Piton e Verratti, ocasiona um gol, e o Vasco consegue manter a pressão ali. Essa pressão que se mantém ao longo do segundo tempo inteiro, o Vasco consegue brigar por aquilo ali, e a gente chega aos pênaltis. Nos pênaltis, mais uma vez, Léo Jardim sobressai, pega o pênalti do Canóbio, e o Vasco, com perfeição em todas as penalidades, bate e converte, classificando o Vasco. Algo que seria impossível com um a menos. O Vasco sai da Arena da Baixada, aonde muitos temem jogar, para poder se classificar para as semifinais da Copa do Brasil. E, diante disso, eu acho até que os comentários desses analistas, ou que se dizem analistas da mídia tradicional, são muito desnecessários. A realidade é essa. Para que falar que o Vasco está olhando para baixo porque está em oitavo, mas tem que brigar pelo rebaixamento, não vai chegar na Copa Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro? E aqui eu já quero deixar um recado para esse comentarista que ele falou isso, caso alguém veja esse vídeo ou chegue até ele. Estou para dizer para vocês que o Vasco chega na Copa Libertadores diretamente, porque a Copa do Brasil é uma realidade. Se vai ganhar ou não as semifinais, não sei, mas é totalmente possível diante do espírito aguerrido que o Vasco tem hoje, diante de um time que honra a camisa que veste, diante de uma garra. E aqui eu já quero fazer uma comparação, não, para deixar um elogio ao Thiago Leifert. O Thiago Leifert traz realmente o que aconteceu dentro do jogo do Vasco, e ele fala o seguinte: é esse espírito que o Vasco tem, que eu queria que a seleção brasileira tivesse. E olha só, o cara analisar esse ponto, o cara sendo São Paulino, né, tricolor, mas sendo jornalista justo. É isso que tem que ser feito, tá? Análise de maneira correta. O Vasco não vem jogando o melhor futebol, mas o Vasco vem competindo e vem entendendo o processo dentro da Copa do Brasil. E isso é muito importante para um jogo de Copa, que é um mata-mata. Então agora a gente enfrenta o Atlético Mineiro, vamos esperar aí os sorteios das semifinais, mas fato é que o Vasco está nas semifinais do Oquenduê. Do outro lado, Flamengo e Corinthians definem aí a outra semifinal, e vamos ver o que vai acontecer, se o Vasco vai chegar na final, se o Vasco não vai chegar, se a gente pode ser campeão, mas eu acredito muito que a gente vai ser campeão, igual eu acreditei que a gente poderia classificar contra o Atlético com um a menos. E, além disso, a gente tem que entender que, dentro do jogo, o Vasco soube respeitar os processos ali. Destaque para Verratti, destaque para o Léo Jardim, destaque para o Maicon, que desde o primeiro tempo com uma cabeçada no nariz, e o nariz sangrando e sem zagueiro no banco, porque essa é uma dificuldade nossa e todo mundo já sabe dessa história, não precisa ficar repetindo, o Vasco conseguiu chegar. O Vasco conseguiu alcançar. E sempre tem um comentário contrário a isso. E sempre tem um comentário da mídia, porque eu queria muito ver se esse mesmo comentário, dentro dessas mídias tradicionais, fossem relacionados a Flamengo, a Palmeiras, a Atlético, que são hoje os times que são ao Botafogo, tá? Mais estruturados em questão de time. Eu queria muito ver esse comentário relacionado a vocês. Ontem, Bahia foi presa fácil para o Flamengo dentro do Maracanã, não causou perigo nenhum. O Atlético e o São Paulo fizeram um jogo bem truncado, o Atlético fazendo alguns bons ali, ataques ali. Eu acho que, e penso que é possível ganhar um Atlético, sim, mas é um time muito forte também. Mas o Vasco está com um espírito de união muito grande. Acredite, você torcedor, o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil. Pode gravar aqui, pode falar o que eu estou, printar o que eu estou falando para um posterior vídeo lá na frente. Eu acredito muito nisso. Acredito porque o Vasco está, e não acredito em sorte, acredito em espírito de união que é o que o Vasco tem hoje. O Vasco hoje tem paz para trabalhar. Rafael Paiva sabe o que ele está fazendo, tem a confiança da diretoria, os jogadores têm a confiança da diretoria e estão muito unidos e imbuídos no processo. E quando o time chega nessa fase, como aconteceu em 2011, ninguém parou o Vasco. Dos três, volto a falar, dos quatro que estão nas semifinais, o Vasco é o único que está
dentro desse contexto. Está com o espírito dessa forma. Não que os outros não sejam unidos, mas o Vasco tem mostrado isso jogo após jogo. Beleza? Então, esse foi o vídeo da análise do jogo. Um jogo muito bom. E se a gente não tivesse o Pirata, nada disso também estava acontecendo, porque a reconstrução do Vasco passa ali por Verratti e por Léo Jardim, sem dúvida nenhuma, como pilares principais. E depois, pelo Pedrinho, e, consequentemente, os demais jogadores que somam. Mas os pilares, Pedrinho, Verratti e Léo Jardim, sem dúvida nenhuma. Valeu? Se liga, porque hoje tem um vídeo da carta que o Jorge Salgado deixou alguns dias atrás aí, para querer tumultuar mais um pouco aí a questão do balanço financeiro do Vasco, e a gente vai falar sobre essa carta, ponderando ponto por ponto. Beleza? Tamo junto, saudações vascaínas e até a próxima.